noite, rapaziada. Boa noite, senhores. Boa noite, gente. Tudo bem? Ótima noite. A vida segue, já vou dizendo logo isso. Segue. A vida segue. Segue, tem mais um, viu? É, tem mais um jogo ainda. Temos mais um pela frente. Mas que paulada que sacode, mas que pancada que nós vamos. A única pessoa feliz nessa plateia é Ralf o Gringo, ele é alemão, ele está participando de todas as centrais e ele está aqui. Holandês nada, ele é alemão. De onde você é, aliás, Alemanha? Munique. De Munique, é o único feliz. De resto, só brasileiros ainda atordoados tentando entender o que aconteceu. Dentre eles, dois especialistas, Alex Escobar. Juninho Pernambucano, que honra, cara. A sua estreia na Legal, Central da cara. Copa com a gente. Olha que dia bacana. Veio bem, né? Bem-vindo, viu? Tem muito o que explicar também, né, cara? E o Caio Ribeiro, nosso eterno parceiro aqui da Central da Você Copa. pode achar que é ruim pelo dia e pela derrota, mas ninguém tem mais propriedade para falar de meio de campo do que você. Que isso. Que foi o que nos faltou, né? Estaremos juntos. É. Esse vai ser um dos temas aqui pra gente tentar entender o que aconteceu hoje, nesse vexame, né? Nesse resultado horrível aí da seleção brasileira. Me lembro da terceira central aqui, quando estava terminando a fase de grupo, começando o mata-mata. O Caio fez alguns alertas, os nossos especialistas aqui conversaram sobre várias coisas e acho que tudo acabou se concretizando mesmo, né? Acho que tudo que a gente conversou aqui de problemas, a gente vai passar por isso de novo, aconteceu. Agora, o que mais me assustou como torcedor, eu não sei a opinião de vocês, vou ouvir a plateia também, é que foi uma coisa normal, tudo bem, mas num dia normal a gente teria perdido esse jogo também e feio. Com o Neymar, sem Neymar, a gente teria tomado uns 3, 4. Essa bola quase ninguém levantou, né? Eu pensei até nisso, se o Brasil perder, essa bola vai ser levantada, claro. Né? Poxa, se o Neymar estivesse jogando, poderia ser diferente. Mas não poderia. Não deu nem para levantar essa bola, né? Não. Que sacode que nós tomamos, Caio Ribeiro. Foi feio, pela maneira principalmente, né? O resultado, perder da Alemanha, que é um gigante do futebol mundial, não é nenhum absurdo. Mas a quantidade de gols, a falta de poder de reação, a entrega que a gente viu, principalmente naqueles 10 minutos ali da primeira etapa, realmente assustaram. E eu chego a dizer, o Neymar é craque, Neymar faz falta para qualquer time, qualquer seleção do mundo. Mas hoje, o Thiago Silva fez mais falta que o Neymar. Fez, né? O Thiago Silva fez uma bela Copa. Ele foi muito criticado nas atuações pela emoção, mas o Thiago, para mim, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele foi muito regular durante a Copa. A gente não tem muito costume de analisar os zagueiros e se a gente vê as estatísticas, por exemplo, ele consegue sozinho tirar várias bolas de cruzamento, até tem um contra-ataque contra a Colômbia que a gente conversou, que ele salvou. Então, claro que ele fez falta. Mas eu concordo com vocês quando vocês dizem que, independente de quem jogasse, na desorganização que jogou o Brasil hoje, normalmente seria uma goleada. A gente está vendo muitas imagens ali enquanto a gente conversava de crianças chorando. É duro, todo mundo já perdeu, a gente ama esporte. Não queríamos isso, Thiago. Não queria fazer crianças chorar, mas, né, por favor, Ralf? Não, mas acontece. Precisava tanto, né? E na Copa do Mundo, e é bom que elas saibam também que elas estão pegando as primeiras e as segundas Copas da vida delas, a gente perde muito mais do que a gente ganha. A gente vai perder muito mais do que a gente vai ganhar. Dói porque foi aqui, E foi a maneira, desse né? jeito, mas a gente vai perder sempre muito mais do que a gente vai ganhar. Né, Alex? Foi a maneira, cara. Foi realmente triste. A gente tá tentando entender agora o que aconteceu. Porque o time não vinha jogando bem, não vinha maravilhoso, é verdade, mas estava passando, né? Passou ali no Chile, ganhou moral, passou bem pela Colômbia, com um sufoco ali no final, mas passou bem. Eu esperava que o Brasil fosse fazer um papel bem melhor hoje. Mas vamos falar de enquete agora, né? Vamos lá. O que faltou para a seleção brasileira, na sua opinião? O que mais faltou à seleção brasileira? Você vai votar em casa. O pessoal aqui também com seus smartphones, já vão mostrar aqui, tradicionalmente. O que faltou mais? Talento, vontade, preparo físico, esquema tático ou sorte? Você já tem a resposta, Thiago? Na minha opinião de torcedor, eu acho que é esquema tático. Não, eu acho que a gente tem gente talentosa na seleção, não todos. Vontade não dá pra negar, gente. A gente não pode falar que eles foram pipoqueiros. Eles jogaram a vida deles ali, eles tentaram o máximo possível. Preparo físico, talvez, mas pra mim é esquema tático. Sorte é difícil, né? Mas é esquema tático pra mim. Pra você, Caio? Para mim também. Nós tínhamos um esquema, mas não era o melhor. E não é por causa do resultado, não é por causa do jogo da Alemanha. Nós vínhamos alertando que o coração de uma equipe é o meio de campo e nós não tínhamos esse setor do campo preenchido. Na hora que a gente pegou um time com mais qualidade, e para mim, desde o começo eu venho falando, o grande favorito ao título,
apareceram todas as deficiências. E vocês podem votar no site lá. Pois é. Quem quiser votar de casa, globesport.com/central, tá? Na nossa enquete. E a galera aqui com seus smartphones, podem mostrar, por favor. Olha aí, muito bem. Já vi gente votando, inclusive, aqui. Quem tá Daqui com a o pouco microfone a gente aí? mostra o resultado aqui. Quem tá? Você votou no quê? Botei esquema tático. Esquema tático também? Alguém votou alguma coisa que não seja esquema tático? Você? Tem o microfone perto? O que você votou? Botei em vontade. Vontade? Você achou que faltou vontade pra seleção? Faltou raça na hora de reagir, de... Mas você fala Hoje, você tá falando de hoje. Hoje. Falando hoje. Eu não sei, Juninho pode até... Juninho, Caio, que jogaram. Acho que o que faltou não foi nem vontade, foi assim, faltou razão. Os caras, de repente, perderam a razão. Como eu no jogo, considero que o time estava desorganizado, para mim também o esquema tático não foi o ideal. Porque eu acho que estratégia de jogo ela é fundamental. Mas eu não gosto muito de aceitar que existe um tipo de estratégia que você vai com ela até o fim. E foi mais ou menos isso que o Brasil fez. Há um ano atrás, quando ganhamos a Copa das Confederações, jogávamos de uma maneira e imaginávamos que um ano depois poderíamos dominar o futebol mundial do mesmo jeito, independente da forma de cada um. E acho que esse foi o grande erro da seleção. O Filipão deu uma entrevista dizendo, não, meu time é esse, vai jogar do mesmo jeito que jogou a Copa das Confederações. Outros adversários devem agradecer muito. Chega a ser Fala, nossa, obrigado, um professor. Então é isso aí, já sabemos, já vimos vídeos, a gente já sabe como se joga contra a Espanha, como jogaram contra o Uruguai. Diz aí, Caio. Eu acho que a gente sempre, e isso serve para nós comentaristas, narradores, treinadores, às vezes você tem convicção daquilo que você está fazendo, mas faz parte você escutar, você rever algumas ideias. Isso que eu acho que foi a grande crítica que eu faço ao trabalho do Luiz Felipe, que foi fantástico na proteção do grupo, até de dar cara a tapa agora no momento da derrota. Foi uma boa coletiva hoje, Foi uma né? coletiva super consciente, trouxe para ele toda essa responsabilidade. Mas que também é uma obrigação. Era justamente você ter um plano B. O que é o plano B? Na hora que não está dando certo determinada coisa, você ter uma solução diferente. Muita gente está criticando o Bernard. Se não fosse o Bernard, seria o Ramírez, e não são três volantes, seria ele aberto pela direita. Se não fosse ele, seria o William ou seria o Neymar, o esquema seria o mesmo. Mesma coisa. Talvez o posicionamento é aquilo que a gente está se referindo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ver o sacode, então? Bora, né? Bora ver os gols, então. Começando pelo primeiro gol da Alemanha, um gol de escanteio que o Miller apareceu absolutamente sozinho dentro da área. Era do Davi. Era do Davi? Geralmente, o escanteio, ele pode... A maioria dos jogadores é marcação individual. E a gente vê que o Davi tenta chegar. Ele sai lá do meio, né? De todo mundo. Socorro. E aí, Ó o Davi, ó, nesse ó lá. lance, ele perde um pouco. Tem um certo bloqueio nele ali, né, Caio? E aí o Miller sozinho, geralmente ele tem que cabecear essa bola. Gente, um jogador não é deixar sozinho, é esse Müller, né? É o Miller, né? Ele vai ter o recorde ao final, ele vai bater o recorde do Klose. Agora ele Você tem acha? 10 gols, 24 anos, ele vai Exatamente. jogar ainda duas É Copas do verdade. Mundo, pelo menos. Mas o Neymar também pode chegar lá. Espetacular. Pode É, chegar. não, o Neymar pode chegar. Pode Tá com chegar 22 o Neymar. Agora é o 4 seguinte, gols. aí teve a tal da pane. O Filipão falou sobre ela, vamos ver o que ele falou antes de mostrar a pane. Eu posso dizer que deu uma pane depois do primeiro gol. Houve um descontrole. Foi um branco que deu total. Ficamos um pouco em pânico e aí teve aqueles 4, 5, 6 minutos de transtorno. Deu errado e 10 minutos de jogo. Nós tivemos essa dificuldade naqueles 10 minutos. Hoje deu errado 10 minutos de jogo. Fizeram o melhor jogo do Mundial. E nós o pior jogo do Mundial. Então essa é a grande diferença. Mas que a Alemanha é um timaço muito Que fez melhor o do que melhor a jogo gente. disparado hoje. Fez, né? e muito melhor do que a gente. Eles massacraram Portugal no primeiro jogo e massacraram a gente agora também. E a gente fez nosso golzinho de honra com o Oscar, já mais pro fim do jogo. Lançamento do Marcelo, comprido. O Oscar entrou praticamente sozinho na esquerda, trouxe para a perna dele para a perna direita e bateu ali embaixo da bola para tirar do Neuer, que também estava fazendo uma partidaça. O Oscar que foi o cara mais inconformado no fim do jogo. Chorou né? muito, né? Chorou muito. Precisou ser consolado ali por 4, 5 companheiros. E também o Neuer fica chateado, seguramente a Alemanha vai ainda Ficou analisar bravo. essa jogada É verdade. e eles vão até analisar essa. Bem observado pelo Ralf. Na hora que o Neuer toma o gol, ele bate na grama bravo. Olha lá. Olha lá, ele reclamou. Tá 7-0. O nome disso é competição. Exatamente, né? Você sempre quer ganhar e não quer tomar gol Competição. nunca. Eu acho que pior do que errar é não aceitar que você erra. Você é humano, você pode errar, completando o que o Caio falou agora há pouco. Eu joguei a Copa 2006, para todo mundo achar que é muito fácil você analisar. Quando acabou o jogo contra a França, eu fui um dos com 31 anos que falei, eu acho que tem que ter uma renovação.
E eu poderia ter jogado uma outra Copa. É e verdade. me incluir naquela renovação, porque já tinha 31 anos. Então, eu dou minha opinião com muita tranquilidade, porque eu também assumia quando eu errava. E eu acho que faltou para essa seleção personalidade em assumir os momentos ruins. Tava sempre tudo muito bom. Não, tá tudo muito bem, quase perdemos do Chile, tá muito bom, o Júlio César salvou, depois quase perdemos contra a Colômbia, também foi um jogo difícil, tá tudo muito bom. Eu acho que se a gente tivesse se alertado um pouco antes, assumido que teria coisa a mais para fazer, talvez hoje o desastre não teria sido tão grande. Só rapidinho, a Alemanha vinha cobrada, né? Olha como é o futebol. A imprensa alemã bateu muito nesse time quando ele teve dificuldade de passar pela Argélia e depois quando venceu apertado a da França, passando sufoco no final. Tanto que hoje algumas entrevistas de jogadores alemães depois do jogo foram nesse tom, né? Tá aí a resposta, nos criticaram e tal. E aí metemos 7, esse saco. O Müller chegou a falar, não quero ter que me desculpar por ser campeão do mundo ao final. Porque contra a Algéria eles jogaram meio mal e foram criticados na imprensa alemã. Mereceram aplausos, inclusive, né? Pois é. Os A torcida alemães. do Cruzeiro, lá em Minas, já aplaudiu o Neymar no jogo que o Santos destruiu o Cruzeiro. Vocês devem lembrar disso. E hoje, com muito espírito esportivo, eles aplaudiram o gol do Schürrle. Isso não é ironia, não. Eu achei que foi de coração mesmo. Eu não sei que impressão vocês tiveram. Achei que eles estão aplaudindo porque tomamos um cacete de uma seleção muito melhor do que a gente. É verdade. Um aplauso, um reconhecimento mesmo a quem estava jogando muito melhor e tudo mais, né? E reconhecer também a grandiosidade dos alemães que comemoraram, souberam comemorar. Pô, sem firula. Sem firula, sem não ficaram deboche. dando toquinho de lado, calcanharzinho, nada. Souberam se comportar. O maior respeito que eles podiam ter pela gente era acabar com a gente jogando bola. Eu tendo 7, 8, 9. Foi exatamente o que eles fizeram. Que foi o que eles fizeram. Não tocaram pro lado, não pedalaram, não é? Vocês são jogadores, vocês podem falar melhor. Perfeito. E é uma das coisas mais chatas, né, que tinha no futebol é quando você estava perdendo e que existia o deboche, né? O alemão é muito sério e eu acho que eles se baseiam no trabalho. Eles amam no Brasil, né? Eles têm um monte de respeito, eles gostam respeito. muito do Brasil. Todas estas cenas não foi tudo calculado. O Schweinsteiger dançando lepo-lepo e tudo isso. Especialmente esse grupo gostou demais do Brasil. Lepo-lepo. Lepo-lepo. Como é que é? Lepo-lepo. O Caio preparou no campo virtual o quarto gol, foi isso, Caio? Quarto gol da Alemanha e alguns detalhes que eu acho que são responsáveis por essa brilhante campanha. Legal, dá uma olhada aí. Repara na parte de baixo do vídeo que a FIFA ainda está acreditando o terceiro gol da Alemanha, do Toni Kroos, quando ele rouba a bola do Fernandinho e deixa o Khedira cara a cara com o Júlio César. E sabe por que eu separei esse lance? Que para mim esse gol é simbólico, mostra a força da Alemanha durante todo o Mundial. Sabe por quê? Porque o Khedira, ou qualquer outro jogador no lugar dele, teria chutado pro gol. Está livre de marcação, cara a cara com o goleiro, era só fazer. Mas a Alemanha é diferente. Marcação sob pressão, um time muito bem armado taticamente, com sistema de jogo definido, muito forte fisicamente e totalmente desprovida de vaidade. Aqui, faz o gol quem tiver melhor posicionado. Parabéns, Khedira. Você viu ali o Kroos sozinho, livre de marcação. Boa sorte na final. Para mim, a Alemanha é favorita. Se bobear, Argentina e Holanda estão pensando seriamente em não ganhar amanhã. Melhor pegar um time abalado. Exatamente, vai ser sinistro essa final. Mas o Juninho estava falando agora de renovação, né? E a gente fica pensando, será que o futebol brasileiro precisa se reinventar? Perguntaram isso na entrevista coletiva para o Felipão, vamos ver o que ele falou. Por quê? Porque perdeu um jogo hoje? Essa equipe que está aí, provavelmente dessa equipe, 12, 13, 14 jogadores vão estar no Mundial de 2018. É uma derrota catastrófica, é feia, é horrível, é a pior derrota do mundo da seleção brasileira, mas é um caminho também que nós temos que aprender com isso. Mas nós não estamos atrasados. Perdemos um jogo com uma grande seleção. Bom, os jogadores demoraram muito para sair do vestiário, conversaram bastante. E na saída, o Thiago Asmar estava lá com o microfone da Globo e conversou com o Júlio César e com o Davi Luiz. Dá só uma olhada. Eles foram muito fortes. Temos que reconhecer. Realmente, depois do primeiro gol, acho que deu um apagão. Ninguém esperava. Mas parabéns pro futebol alemão. Eu, particularmente, eu troco a minha falha
né, que carreguei durante 4 anos aí, pelo jogo de hoje. Preferia que terminasse 1-0 com um erro meu do que 7-1. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Bom, não era a entrevista do Thiago Asmar depois do vestiário, isso ainda foi no campo com o Eric Faria. Vocês assistiram até ao vivo na transmissão da Globo o quanto o Davi chorou. E depois que ele sai dessa entrevista, ele fez uma coisa rara para o jogador de futebol, que é mesmo pedir desculpa para a torcida. Né? Ele pediu desculpa, bateu no peito e pediu desculpa, e você lia o lábio dele falando desculpa, desculpa, desculpa. Que é raro, né? Às vezes o cara toma uma goleada, sai de cabeça baixa. É aquela frase feita assim, não roubei, não fiz nada de errado. Olha aí, ó, olha a imagem aí, ó. Ele olha pra todo mundo e pede desculpa. Esse aí tá perdoado, né, gente? Até porque não dá pra apagar o que ele fez antes, Não dá, aí o que vai fazer hoje? Tava lá na roubada, salvou a gente contra a Colômbia, ele e o Thiago jogaram super bem, tá perdoado. A gente chegamos no nosso limite. O Filipão, a gente tava falando que ele foi bem na coletiva, mas essa parte aqui eu não tinha visto ainda. Eu acho que ele deu uma leve viajada, dá só uma olhada. Até o primeiro gol, os 20 e poucos minutos, o jogo era praticamente idêntico, nós bem melhor do que a equipe da Alemanha. E estava tudo organizado, até até a hora do gol, não sei nem quando foi o primeiro gol, mas até a hora do primeiro gol. E aí as coisas foram acontecendo normalmente para eles e tudo errado para nós. A gente não chegou a dominar esse jogo tanto assim, né? Não. E se a gente achar que perder da Alemanha da maneira como a gente perdeu é normal, tá tudo errado. A gente tem que aprender com a derrota. Não é a derrota de hoje, é o desempenho do time durante todo o Mundial. A gente nunca teve a sensação de estar jogando bem, de ter o domínio do jogo, de ser muito superior ao adversário. Hoje foi mais um indício de que realmente precisa de uma releitura, de que a gente precisa rever alguns conceitos do nosso futebol. A começar pelo Campeonato Brasileiro, o produto interno. A gente tem que revelar mais meia. A gente está muito preocupado em ter velocidade pela beirada do campo, no condicionamento físico, em proteger atrás, do que quanto à imposição do jogo, do que conceitos, fundamentos de futebol. Tem que revelar, né, Juninho? Não tem uns caras bons assim para botar no meio de campo para criar hoje. E até porque nós teremos agora a volta da eliminatória, né? Para o Brasil jogar o próximo Mundial, que é a única opção que a gente tem de apagar uma derrota como essa ganhando o próximo Mundial. Aí você joga uma eliminatória. E você joga uma eliminatória visitando esse time do Chile, visitando o Uruguai, visitando esse time da Colômbia. Então você sabe que vai precisar jogar muito mais do que jogou nessa Copa. Eu acho que é um time jovem, que muitos estarão lá, mas acho que é uma comissão que tem um serviço prestado, que tem que tirar o chapéu. O Filipão é campeão do mundo, o Parreira é campeão do mundo, mas eu acho que tem que dar oportunidade para outros. A renovação agora, na minha opinião, eu posso estar errado, é na comissão. Eu acho que obrigado a todos eles, e a gente tem que ver coisa nova. É difícil hoje você descobrir quem vai apresentar alguma coisa de novo no futebol brasileiro. Também é a minha opinião, com todo respeito aos treinadores. Mas eu gostaria de ver o futebol que a gente tem aliado a uma cabeça um pouco mais aberta, que trabalhe mais o grupo. Isso é polêmico, porque o que o Juninho está querendo dizer é um treinador estrangeiro. Isso é uma polêmica enorme aqui no Brasil, e eu pedi para vocês levantarem a mão. Quem é a favor de um treinador estrangeiro? Você vê que ainda há uma resistência. Mas foi mais do que eu imaginava. Mas porque é hoje, né? Depois de 7-1. Tem uma certa influência aí, né? Mas é um assunto polêmico. Mas o 7-1 não é por acaso, né? Não acontece por acaso. Quando o futebol alemão estava em crise, os alemães olharam para estrangeiro, pegaram treinadores, o Van Gaal, holandês chegou, a gente olhou para a França, que tinha um ótimo sistema de formação, Juninho deve saber. E daí os alemães adaptaram medidas da França, da Espanha, de outros países, e aí a gente superou essa crise, porque o futebol alemão em 2004, antes do Mundial 2006, estava em crise também, e depois fazendo tudo
tudo isso. É inacreditável que no Brasil, que tem tanto talento, eu vejo aqui na praia, futebol, é incrível a técnica que temos brasileiros, é inacreditável que tem tão pouca capacidade de criar futebol. Deve ter uma seleção. É incrível. Porque tem tanto talento que esquece que o trabalho também é importante. Ralf, aproveitar que você está aqui, é uma boa hora para você contar a história do futebol alemão nesses últimos anos. Quer dizer, em 2006, vocês foram aplaudidos, mesmo na eliminação, jogando em casa. Depois chegaram em mais uma semifinal em 2010, estão agora na final da Copa do Mundo. Ganharam Liga dos Campeões da Europa, ganharam um campeonato mundial. Uma das finais da Liga dos Campeões da Europa foi Bayern de Munique e Borussia Dortmund, quer dizer, dominaram a Europa. O que vocês fizeram lá? Então, em 2004, a Alemanha jogou muito ruim. O Beckenbauer, que é o Pelé do futebol alemão, chegou a falar do Rumpelfußball, que é futebol a trancas e barrancas, porque não tínhamos técnica. É o que a gente está passando hoje, mas como é? A Alemanha confiava muito na força. E depois, na trombada, né? Isso, reparamos que não é isso. O Klinsmann chegou, o Löw chegou já como assistente do Klinsmann. Essas são imagens da derrota da Alemanha na semifinal em 2006, né? Que foi a seleção... Eu estava aí em Dortmund, foi feio, né? Também. Foi igualzinho que para vocês hoje. Foi 2 gols na prorrogação, nós já estávamos pensando nos pênaltis. A ronda anterior, a Alemanha tinha ganhado contra a Argentina, aquela história do papelzinho do goleiro. E foi como nós, assim, na Alemanha, né? Foi em casa, né? Isso, a gente perdeu em casa. E depois, na decisão pelo terceiro lugar, a Alemanha ganhou e deu outra sensação. Por isso é muito bom o Brasil ter um jogo sábado, entendeu? Agora temos esse choque, mas daqui uns dias... E eu me lembro bem que... Era Portugal ali? Era Portugal. Era Portugal. Isso, ficou em 4º lugar, né? E eu me lembro bem, assim, que esse terceiro lugar foi extremamente comemorado. A sensação não era a que a gente tem hoje, assim, de derrota, né? Porque era uma seleção que começou muito desacreditada. E essa comemoração aí é justamente do terceiro lugar da Alemanha. Legal. Você acha que a Copa, com novos estádios lá na Alemanha, tudo, a Copa ajudou a Alemanha a ser melhor? Ajudou sim, claro. Porque antes dessa Copa pensávamos que vamos fazer para fazer uma boa Copa. E aí, efetivamente, o Klinsmann aqui está, chegou. Que era o treinador. Né? Ele fez o que o Juninho falou, tipo, a Alemanha adotou um estilo para se impor, para impor o futebol da Alemanha, futebol de posse. Começou aquele troca de passe que hoje vimos na perfeição, porque esse time está trabalhando faz muitos anos. Que aula que nós temos. É um time seguro, né? Sabe o que está fazendo. Estavam lá quietinhos, esperando só para dar o bote na gente. Tudo bem. Caio, Juninho, mesa tática. Ih, Juninho, mesa tática. Estreando não. Juninho já vim mexendo aqui. Vai lá, Juninho hoje preparou uma mesa fera. Com meu mestre, então me sinto mais à vontade. O que vocês aprontaram? Manda, Juninho. Tiagão, a gente queria mostrar para todo mundo, e que é a pergunta que todo mundo tem, por que nós tínhamos um time na Copa das Confederações e foi tudo diferente. Então, na Copa das Confederações, nós jogávamos assim, 4 atrás, era o Daniel Alves do outro lado, aqui no meio era o Paulinho no lugar do Fernandinho, era o Neymar na esquerda, o Hulk na direita, o Oscar e o Fred. Essa era a nossa formação, 4-2-3-1. O time era até mais compactado. O que aconteceu? O Luiz Gustavo passou a entrar muito, o Oscar aproximava e aí a gente... Hoje a gente tava assim, né? Tinha um time assim na Copa, né, Caio? E ficava com um cara só no meio de campo. O Luiz Gustavo entrando muito como zagueiro, o Oscar naturalmente aproximando do ataque e sobrava um no meio, ou o Fernandinho ou o Paulinho quando jogasse. Cara, a gente viu isso contra o Chile várias vezes, que o pessoal do Chile roubava a bola e atravessava isso aqui numa facilidade, e quando você ninguém. Quando você tem um cara só no meio, você começa a fazer o quê? A ligação direta. Você pula o meio de campo e faz essa bola do zagueiro chegar direto lá na frente, né, Júnior? Exatamente. E já que o Filipão não queria mudar os jogadores, na nossa opinião, que seria o ideal? Vou tirar a flecha. O ideal era fazer um meio-campo, o triângulo, dessa forma, o Luiz Gustavo mais adiantado, um do lado direito e um outro meio do lado esquerdo. Seria o Oscar mais atrás, que ele conseguiria jogar de frente para os adversários. E aí nós teríamos 3 sempre no meio. Por exemplo, hoje seria um contra o Kedira, outro contra o Schweinsteiger e outro contra o Toni Kroos. Vocês chamam de espelhar o time, como o Caio fala. Mais ou menos isso. E congestionar o meio de campo. Como o Juninho mostrou no movimento anterior, nós tínhamos só um cara, tanto para criar como para defender. Com essa nova formação, nós teríamos 3. E não precisava, hoje não precisa mais o volante entrar como zagueiro. Se você quer 3 zagueiros, então comece com 3 da posição. Mas não esqueça, não negligencie o meio.
O meio é fundamental. E quando a gente conseguisse passar o campo de defesa adversário, olha a diferença do time compactado. Claro. Com as mesmas peças, não é uma garantia que nós ganharíamos o jogo. A gente ocuparia o espaço melhor. Mas com certeza não sofreríamos Agora, tanto. o que me assusta é que, mesmo assim, com vocês mostrando o que a gente deveria ter feito, é a gente se adaptando ao jogo da Alemanha. A Alemanha não estava tão preocupada. É a gente tentando dar um jeito de parar a Alemanha. A gente reconhecendo que hoje eles estão muito melhor do que a gente. Também não é uma vergonha, Tiagão, você reconhecer um pouco que você entrava na semifinal pela primeira vez não sendo favorito. Mas isso não impediria que o Brasil ganhasse o jogo. 2 detalhes que eu considero fundamental nessa explicação da mesa do Juninho. E que não serve só contra a Alemanha, mas que a gente tem que adotar contra qualquer adversário. O primeiro, o meio de campo, é o coração de uma equipe. Aqui está um especialista da posição. Se você não congestionar o meio de campo, você perde a imposição, você perde o jogo. O segundo, trabalhar em 30 metros. Seja aqui na frente, como o Juninho mostrou, ou lá atrás. Se você não tiver compactação entre as linhas, os jogadores muito próximos, você vai ter dificuldade. Galvão Bueno narrou esses 7 gols da Alemanha e tem um recado pra gente. Diga lá, Galvão. Pois é, Thiago, parceiro, Escobar, Caio, a galera que tá aí. Dá uma olhada aqui, ó. Tem nome nenhum. Porque você tem estrela pra dar pra alguém aí, Casagrande? Não, não tem estrela. Não dá pra dar estrela pra quem não viu jogar, né? O time não jogou. Esse aqui é o problema. Mas também não queremos bater em ninguém. Não, não é essa a intenção. A intenção não é essa. Não é, Arnaldo? O Arnaldo tá aqui com a gente hoje. Houve um apagão, né? Geral. O futebol brasileiro não pode perder dessa maneira. Em casa, numa semifinal de Copa do Mundo. Tivemos erros muito sérios, né, Casagrande? Bastante erros. Na partida de hoje, principalmente, foi tudo errado. Eu acho que faltou faltou um pouco mais de disposição tática e um pouco mais de força da camisa que nós temos. Né? Sabe o Thomas Miller, que é um dos grandes craques da Copa, ele disse na entrevista, olha, para dizer a verdade, nós não imaginamos que fôssemos ter tanto espaço, fôssemos ter tanta liberdade para jogar. Acho que isso explica direitinho o jogo. A maioria dos gols foi tabelinha, assim, 3 contra 1, 4 contra 2. Tiveram espaço de sobra para jogar. Posso dar uma sugestão para as estrelas? Lógico. Vamos deixar aqui onde elas estão, porque aqui temos as cadeiras em volta de todo o campo. Então tinha muito torcedor aqui. Então vamos dar as 5 estrelas para o torcedor brasileiro. Para aqueles que estiveram aqui no estádio hoje e que abraçaram a Copa do Mundo e abraçaram a seleção brasileira com muito, como eles dizem, com muito carinho, com muito orgulho, com muito amor. Posso completar? Pode. E para aqueles que estavam no cantinho do Brasil, que vivem em condição social muito difícil, mas que também torcem pela seleção brasileira, que estão tristes como a gente, e o dia da manhã deles é muito pesado, é um dia de dificuldade. E eles também se sentiriam alegres com a vitória do torcedor brasileiro. Então eu dedico também as 5 estrelas para cada cantinho do Brasil. A cada cantinho, a cada torcedor brasileiro. Gente, ganhar a Copa não significa mudar o país. Perder a Copa não significa melhorar ou piorar o país. É só um jogo de futebol e um esporte. Arnaldo, o que você queria dizer? Aqui a Copa do Mundo é uma grande festa, e era uma festa maravilhosa. Nós percorremos o Brasil todo. E esse povo alegre está triste, decepcionado. E eu tô com eles também. Mas a vida não acabou, né? O futebol não acabou. Temos outras oportunidades, né? Eu quero usar uma coisa de família, como você fala de torcedor. Meu filho Luco, menor de 13 anos, mandou uma mensagem. Pai, que decepção, que humilhação. Eu disse a ele, calma, filho. A vida tem coisas muito mais importantes. Isso é apenas um jogo de futebol. É isso aí. Volto com vocês. Valeu, Galvão, Casagrande, Arnaldo. Segue a vida, é isso aí mesmo. Nós perguntamos aqui ainda há pouco o que mais faltou à seleção brasileira. E olha o resultado, 67% acham que faltou esquema tático. Aí lá embaixo, com 16% tem vontade, 12% para talento, muito pouca gente achou que faltou sorte ou preparo físico à nossa seleção. Acho que faltou mais esquema tático mesmo, né? Seguinte, Central da Copa volta daqui a pouco com o homem que desbancou o Ronaldo Fenômeno. Ainda teve isso. Voltando à Central da Copa, tentando entender o que aconteceu
Começamos bem, deu uma boa desabafada já. Né? Já começamos analisando, tentando entender na prática o que aconteceu ali, né? Taticamente, Juninho e Caio ajudando a gente aqui. Mas 7 é muito, né? Ainda não entendi. Foi. Falei, mais 4 a gente teria tomado. Eu não entendi ainda. E a gente resolveu procurar saber o que jornalistas do mundo inteiro acharam. Será que eles entenderam o que aconteceu entre Brasil e Alemanha? Vamos ver. Não gostei do Brasil, porque não usou o que normalmente utiliza. Um futebol melhor, mais técnico, com a bola e com mais controle de jogo. Mas nessa Copa, não vimos esse Brasil. Muito se fala de show de um jogador só. Hoje nós vimos o show de uma equipe. Eu acho que não é sobre o Brasil. Acho que a Alemanha tem um grande time que nos jogos anteriores sempre parecia poder dar mais e hoje tudo deu certo. Creio que há muita diferença entre as duas equipes. Não sei se para um 7-1 ou para um 3-1, mas hoje a Alemanha jogou muito melhor e o Brasil foi uma equipe irreconhecível. Nunca esperamos vencer por 7-1. Isso é inacreditável. Muito bem, unbelievable. Unbelievable, really? A última palavra, inacreditável, é isso aí mesmo. Vamos ver a reação do Felipão, então, no 6º gol da Alemanha. O jogo foi 7-1, né, gente? Vamos ver como é que ele ficou no 6º gol. Olha só. Bateu pro meio! E a Alemanha faz 6-0. Olha a bola chegando! Deve dar uma animação, né? Rapaz. Tá 6, não adianta. Fica tranquilo. Não adianta, tá 6. Não adianta mais. Acho que ele tá pedindo calma, né? O Davi uma hora tava nervoso, dividindo duro com o Miller. Teve uma discussão feia com o Teve. Miller, inclusive. Né? Fico imaginando o papo no vestiário, né? Não tem papo. 5-0 no intervalo. Não, digo no intervalo ali, 5-0. No intervalo, geralmente os primeiros 5 minutos é aquele silêncio total, mesmo no resultado normal. Nos próximos 5 minutos o treinador fala um pouco, os jogadores conversam. Claro que quando está ganhando é mais falado, mas é um silêncio e não tem muito o que falar na hora dessa. O treinador tenta tirar palavras para que tente motivar um pouco ou dizer, na verdade, a melhor coisa, na minha opinião, é assumir. Moçada, tá 5-0, já é vergonhoso. Vamos tentar diminuir essa diferença, agora não podemos tomar mais gols. Eu acho que o ideal, o que tem para falar no intervalo desse é isso. Filipão pediu desculpas na entrevista e a gente assiste agora, olha só. O resultado catastrófico pode ser dividido por todo o grupo, porque os meus jogadores querem isso. Mas a escolha a escolha da parte tática, a forma de jogar, sou eu. Então, o resultado e quem foi o responsável fui eu. Peço desculpas pelo resultado negativo, desculpas porque nós não conseguimos chegar a uma final. Vamos continuar trabalhando e honrando aquilo que é o nossa equipe, jogando pelo 3º lugar agora em Brasília e agradecendo o apoio de todos, de forma categórica, que hoje mesmo, perdendo com 5, com 6, com 7, estavam apoiando os jogadores e foi interessante sim ver esse detalhe. E o Thiago Asmar e o Mauro Naves conversaram com os jogadores na saída do vestiário, conversaram com o Thiago Silva e o Luiz Gustavo, olha só. A gente poderia ficar marcado, né, positivamente para o resto da vida e o que acontece é o contrário. Você vai ficar marcado para o resto da vida tomando um resultado como esse de 7-1, que para mim particularmente dói muito. Nos meus piores sonhos ou pesadelos eu nunca ia imaginar, podemos dizer, um final assim, mas temos que erguer a cabeça, temos que colher as consequências e também colher as coisas boas que esse Mundial nos ensinou e nos proporcionou e continuar trabalhando, porque em momentos difíceis só o trabalho pode dar uma resposta diferente, é isso que vamos continuar fazendo. Mais uma enquete aí pra gente. Bora, essa é legal. Já que a gente tá fora, amigo. Essa eu quero saber, hein? Vamos lá.
Globoesporte.com/central. Você pode participar. Cadê, gente? Tem que abrir o videozinho. Ah, muito bem, perfeitamente. Ah, tava aberto, ó. Tava aberto, né? Vai lá. Vamos lá? Aí, pintou. Eis que surge. Agora sim. Quem você quer ver campeão? Ah, não, peraí que essa eu vou ter, eu não vou deixar. Gente, pelo amor de Deus, olha só, essa aqui do meio não, tá? Não, tem que perguntar, não volta, né? Não, do meio não. Globoesporte.com/central. Não. Alemanha. Ganhou da gente? Sim, bom, legal. Holanda. Isso, olha que bacana. E tem a Argentina também. Não, vocês estão de brincadeira. Não, quer ver? Vamos fazer aqui com a galera levantando aí o... Alguém vai trazer pra Argentina, a porta é ali, ó. Tem segurança dos dois lados aqui já. Aí, no bração, Alemanha. Quem tá torcendo pra Alemanha aí? Aê! Caramba, que galera, hein? Então, Argentina. Ninguém, né? Boa. Cuida minha... Vai pra lá você, nem brinca. Holanda, Olha alguém você torcendo? também. Holanda Holanda é legal. Então, a Alemanha legal. conquistou a galera, né? Mas a Alemanha tá merecendo. A Alemanha é um time gente boa, um time que se divertiu, dançou o tchá-tchá, dançou um monte de coisa, curtiu o Brasil, brincou, curtiu, merece. A Holanda também, né? Os dois times que chegaram são os que melhor se integraram. E a gente tá reconhecendo que vocês são melhores do que a gente, mereceram. Thiagão, Vamos ver. Diga. Apesar de todo o risco, eu gostaria muito de ter um terceiro e quarto contra a Argentina. Ah, ia ser bom. Porque eu acho que teve coisa muito legal nessa Copa do Mundo. A entrega dos jogadores, o clima, a forma como a gente recebeu os estrangeiros, sediar uma Copa depois de tanto limpar tempo. Um pouquinho da mancha, Você né? ganha, a gente tá todo mundo fragilizado. Você ganha da Argentina, você recupera um pouquinho da autoestima. Eu acho que o Brasil merecia isso. Gente, mas não acabou, de verdade. Se a gente perdeu hoje, a gente vai disputar terceiro e quarto. E a gente tem uma pedreiraça pela frente de novo. E no próximo bloco, a gente fala de Holanda ou Argentina. A gente volta já. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento Johnson & Johnson, Listerine Zero, limpeza profunda, sabor suave. Hyundai, o que era sonho agora é Hyundai. Oi, o pré que você paga por dia. E Coca-Cola, junte as latas de todo mundo. Quando você usa o novo Listerine Zero Menta Verde, você sente toda a sua suavidade, todo o seu frescor. Mas não se deixe enganar, ele é suave sim. Mas igualmente imbatível. Listerine Zero penetra fundo na placa, eliminando até 99% dos germes. Novo Listerine Zero Menta Verde. Zero álcool, 100% eficaz. Eu sempre quis ser astronauta e ter minha nave espacial. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu sempre quis ser um jogador de futebol. A Hyundai revolucionou o mercado. Criou uma linha só para os brasileiros. E tem a melhor garantia. O que era sonho, agora é Hyundai. Imaginou você e dois amigos viajando para todas as Copas do Mundo da FIFA pro resto da sua vida? É sério. Promoção Coca-Cola juntos em todas as Copas. Viaje com dois amigos para todas as Copas do Mundo. Para garantir o passaporte carimbado pro resto da vida, mande os códigos dos produtos pelo site ou SMS e concorra a esse prêmio incrível. Você ainda pode ganhar na hora mais de 1000 geladeirinhas. Não perca no Jornal da Globo de hoje uma reportagem especial de Marcos Uchoa sobre o vexame da seleção brasileira no Mineirão. O que aconteceu com o Brasil? É possível explicar? E você vai ver ainda um tufão com ventos de até 260 km por hora causa mortes e destruição no Japão. 500 mil pessoas foram para abrigos. Aqui no Brasil, a inflação oficial desacelerou no mês passado, mas estourou o teto da meta no período de 12 meses. Tudo isso aqui no Jornal da Globo. Não acabou! Tem a disputa de terceiro e quarto. E a gente perguntou pra vocês para quem vocês vão continuar torcendo nessa Copa do Mundo para ser campeão.
E a Holanda ganhou, 46% dos votos para a Holanda, a Alemanha ficou em segundo com 39% e a Argentina merecidamente num distante terceiro lugar com 15% dos votos. A Argentina, e na hora que eu falo Argentina eu já lembro que ele deve estar aí já, né? Ele já chegou. Tá aqui, rapaz. Lá vem o Messi, ele é perigoso. Ih, lá vem o Messi. O Messi tá aqui, rapaz. E olha, Messi, vou te falar que... Nem começa a dançar, velho. Então de brincadeira hoje não. Bom dia pra você estar aqui, na verdade. Não vou dançar porque eu estou deprimido, estou muito chateado. E vim aqui prestar minha solidariedade ao povo brasileiro que está me tratando com muito carinho. E quero dizer uma coisa. Diz uma coisa aí. Vou me empenhar para ganhar o jogo de amanhã, porque eu faço questão de ir para a final, já que não pude realizar meu sonho de ir para a final com o Brasil, porque queria ganhar do Brasil na final. Ah, queria. Isso não foi... Mas quero que a gente vá para a final com a Alemanha. Não precisa, não precisa eu faço incomodar. questão, eu quero relaxa. vingar o Brasil. Não precisa. Eu quero vingar na Olha, final obrigado. com a Alemanha, eu vou fazer 7 gols. Não precisa não, tá bom. Não, Na verdade, eu vou fazer 8. Vou fazer um contra, que é pra terminar 7-1, pra ficar tudo igualzinho. Porque eu sou argentino, mas muito sou gentil. bonzinho. Pra vingar legal, pra ser uma coisa fiel que mesmo gentileza, ao que aconteceu. Que gentileza, que solidariedade. Eu quero dizer, inclusive, eu conto com o apoio de todo mundo aqui, que a gente vai torcer muito, Messi, mas muito mesmo, para que a Holanda ganhe amanhã da seleção argentina. Então não adiantou nada você fazer essa tua propaganda, não. Argentina e Holanda que é amanhã. Amanhã, cara. 17 horas no horário de Brasília. Um jogaço. Hoje tem, né? Quem fez Hoje Tem? Foi você, Caio Ribeiro? Eu. Caio Ribeiro preparou Hoje Tem para mostrar o ponto forte de cada seleção. Olha só. Amanhã sai o adversário da Alemanha na grande final. De um lado, a Argentina, em busca do seu terceiro título mundial. Do outro, a Holanda, e uma conquista inédita, nunca foi campeã. 2 grandes camisas 10, 2 grandes maestros, jogadores que podem desequilibrar. A diferença é que o Sneijder vai ter a companhia do Robben, para mim, o grande craque dessa Copa do Mundo. Já a Argentina do Messi vai estar sozinho, não tem o Di Maria para te ajudar. E aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Jogaço amanhã. E temos Robben jogando, que é impressionante o que esse cara corre. Impressionante. Tem mais liberdade na seleção da Holanda que no Bahia. Hoje eu me identifico tanto com a Espanha. Eu não sei, eu olho pra Espanha tomando essa sacudida aí. Eu falo, cara... Que se machucou muito, mas desde que ele está no Bayern de Munique, ele está super bem. Tá jogando muito nessa Copa, o Robben. Messi tá destruindo nessa Copa, Juninho? Messi, ele não foi o Messi que a gente imaginava. Eu tô mas aqui, hein? Continua sendo decisivo. 4 gols até agora. Assistência, com a liderança de sempre. E tem condição, espero que não faça amanhã, mas tem condição de continuar brilhando ainda. Caio, decime que se siente. Ah, não. Decime que se siente. E aí, como você tá? Tiagão, eu acho que a Argentina perde muito sem o Di Maria, mas muito mesmo. O Messi, como o Juninho falou, é decisivo, é o grande craque do time, mas quem recompõe, quem faz todo o trabalho por trás, o trabalho sujo, como a gente costuma dizer, tanto com como sem a bola, é o Di Maria. Proporcionalmente, a Argentina vai sentir o desfalque do Di Maria como nós sentimos do Thiago Silva hoje. E recuperou o Higuaín, que no último jogo contra a Bélgica fez o gol e foi muito bem. Já está numa forma melhor. Terá a companhia do Higuaín. É isso aí. Gente, eu quero agradecer a presença do Juninho, do Caio com a gente aqui. Grande Messi, brilhando na central sempre. Valeu. Obrigado, galera. Obrigado, Ralf. Grande vencedor de hoje aqui na central. Quero dizer que essa é a última central da Copa, porque o Brasil não vai para a final, infelizmente, né? E a gente vai se despedindo aqui da central da Copa, né, Thiago? É isso aí. E a gente vai se despedir homenageando quem fez bonito demais nessa Copa do Mundo. Parabéns pela narração, arrebentou obrigado, na Copa do Mundo. Thiago. Valeu. Ganhamos o narrador. Obrigado, cara. Obrigado. Perdemos a Copa do Mundo, mas ganhamos um narrador. Poxa, ganhamos mesmo de coração, um narrador, um grande narrador e um grande comentarista. É verdade. Isso aí, Juninho. E um repórter gringo. também. Senhoras e senhores, foi um prazer. E acho que como jornalista e o Alex também, uma honra enorme poder fazer parte da Copa do Mundo, Isso aí, poder cara. entrar na casa de vocês, falar de futebol, mesmo perdendo, ganhando. Muito obrigado pelo carinho, por ficar com a gente até de madrugada. Até a Rússia.
É isso aí. E a gente se encontra Até amanhã, lá. só no pré-hora, no intervalo dos jogos. Um beijo a todos. Terminamos com o clipe da grande torcida brasileira, que fez um espetáculo maravilhoso. Obrigado a todos. Valeu, Beijo. gente. É a Rússia.